bom dia, vencedores que querem se tornar mais do que vencedores. Porque para nós sermos mais do que vencedores, nós precisamos desejar. Tudo na nossa vida começa com o desejo, com o pensamento, para que se realize. E você que me ouve no YouTube, por favor, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus grupos de WhatsApp, deixe um comentário aqui embaixo, me faça uma pergunta. Você é casa do Espírito Santo? Como saber se você é casa do Espírito Santo? Se a sua vida estiver em ordem. Porque quando somos casa do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele ama a organização, ele ama a disciplina. O Espírito Santo limpa tudo aquilo que te afasta do Criador. Se você é casa do Espírito Santo, você tem paz, você tem alegria, você tem gratidão, você tem domínio próprio, você tem inteligência, você tem sabedoria, você tem bondade, você tem humildade, você tem mansidão. Você sabe quem você é. Não há nada de mais precioso nesse mundo do que sermos casa e morada do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, és bem-vindo na minha vida, sempre. O fermento dos fariseus. E chegando os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo lhes disse: quando é chegada a tarde, então Jesus respondeu para os fariseus assim, os fariseus chegaram para Jesus. Quem eram os fariseus? Os hipócritas, os que diziam ser algo que eles não eram. E eles chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, nos dê algum sinal de que tu és o Cristo. Porque os judeus, eles aguardavam a vinda de Cristo. E Jesus falou assim para ele: olha, eu não vou dar nenhum sinal para vocês, a não ser o sinal de Jonas. Porque Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. E ao 3º dia, esse peixe o expeliu na praia, na areia da praia novamente, para que ele fosse cumprir a sua proposta, a sua missão. E porque ele estava fugindo da sua missão, o Jonas. E Jesus falou para os fariseus assim: olha, eu não vou dar nenhum sinal para vocês, a não ser o sinal de Jonas. Porque o Filho do Homem, ele vai morrer, vai ficar 3 dias morto, mas ele vai ressuscitar e vai ser assunto aos céus, ascenso aos céus. E Jesus falou: olha, vocês sabem discernir os tempos de se vai chover, se vai dar sol, se vai fazer frio, mas vocês não sabem discernir os tempos da vinda do Filho do Homem. Jesus estava dizendo para eles aqui: olha, vocês conhecem muito bem as coisas terrenas, mas vocês não conhecem as coisas celestiais. E por que não conhecem as coisas celestiais? Porque não buscam o conhecimento. Porque quando nós buscamos o conhecimento, Deus, ele tem prazer em se revelar a nós. A Bíblia diz assim que ele revela o profundo e o escondido para aqueles que o amam. E quem é os que amam o Senhor? Os que buscam o seu conhecimento, os que o obedecem, os que com dano seu não nega a sua palavra, os que não se envergonham do seu evangelho. Esses são os que o amam. E Jesus continua dizendo para eles: olha, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, o retirou. E passando os discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus lhes disse: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão.
Eu fico maravilhada quando eu leio a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a história de homens e mulheres que andaram com Deus. E quando nós vemos a história dos discípulos, eles estavam imersos no conhecimento com Jesus. Eles estavam com Jesus 24 horas. E eles eram totalmente carnais. Jesus ensinava para eles e eles esqueciam, de repente, o que Jesus já havia ensinado. Jesus ele realizou 2 multiplicações de pão, porque Jesus ele era pedagógico nos seus ensinamentos. Ele usava de exemplos reais para que os discípulos sentissem, para que eles aprendessem. E quando os discípulos foram se retirar novamente, eles esqueceram que eles não tinham se fornecido de pão. Eles queriam ter comprado pão que alimentasse 5.000 pessoas. E Jesus falou para eles assim, olha, fugir do fermento dos fariseus. E eles acharam que Jesus estava falando dos pães, que eles não tinham se fornecido de pães. E Jesus falou assim, homens de pequena fé, eu fiz 2 multiplicações de pães para que vocês aprendessem que eu supro todas as suas necessidades. Que em mim, se vocês acreditarem em mim, há provisão o tempo todo, aonde vocês estiverem. Mas a fé de vocês é muito pequena, por isso vocês não experimentam do meu milagre. Era isso que Jesus estava dizendo para os discípulos aqui. E Jesus, percebendo isso, disse, por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé? Eu não estou falando para vocês comprarem pão, eu estou falando para vocês não se deixarem fermentar pelo fermento dos fariseus. Qual era o fermento dos fariseus? A dúvida, a incerteza. Era isso que eles estavam fazendo, pedindo um sinal. Não tinham certeza de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E Deus, ele não gosta de dúvida. A dúvida, o medo, não é fruto do Espírito Santo, é obra da carne. Precisamos abandonar. Onde há dúvida, o Espírito Santo não habita, porque Deus é Deus de certeza, é Deus de verdade. Uma das provas para você fazer de que se Deus está naquilo que você está fazendo é você se perguntar se há dúvida. Se há dúvida, é melhor dizer não. A Bíblia diz assim, que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então, quando você for tomar alguma decisão e que tiver dúvida no seu coração, é melhor você dizer não do que dizer depois, vou pensar. Porque onde o Espírito Santo há, não há dúvida, não há confusão. Há paz, a certeza, a verdade. Precisamos andar assim, é assim que andamos com o Criador. Quando andamos com o Criador, somos seguros. Ele nos assegura nas nossas decisões, nas nossas companhias. Precisamos acreditar que existe um Deus acima e que cuida de tudo e de todos. E que todas as coisas estão no domínio da sua mão. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães. E aí Jesus falou da multiplicação dos pães, eles já tinham esquecido, porque Jesus ele fez aquilo ali premeditado. Jesus fez aquilo ali racionalmente para que eles aprendessem. Porque Jesus ele veio aqui para ser exemplo para mim e para você. Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Que nós nos guardemos da doutrina dos fariseus. Doutrina de hipocrisia, de mentira, de dúvida, de incerteza.
de dizer que somos algo e não somos, de dizer que fazemos algo e não fazemos, de querer aparecer sendo que eu não sou. Jesus, ele quer que nós sejamos. O mais importante é você ser, saber quem você é. Porque quando você sabe quem você é, você não será abalado pelo outro. O desejo de Jesus o tempo todo que ele andou com os discípulos era resgatar a identidade deles, para que eles confiassem nele o tempo todo. Jesus fez uma pergunta para eles. Como os fariseus estavam em dúvida de quem era ele, ele voltou a pergunta para os discípulos. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? Porque Jesus se importa com aquilo que você pensa. Porque aquilo que você pensa é o que você acredita. E é aquilo que você acredita que você vai externalizar. Nós somos aquilo que nós pensamos. Por isso, vigie o seu pensamento. Vigie as palavras que saem da sua boca. Nós não podemos impedir que os maus pensamentos venham, mas nós podemos impedir que eles façam habitação na nossa mente. Mas para isso nós precisamos ressignificar os nossos maus pensamentos. Com pensamentos bons, com pensamentos de paz, com pensamentos de alegria, de prosperidade. Por isso precisamos conhecer a palavra de Deus. Não sejamos ignorantes. Que não saibamos discernir somente os tempos do inverno, do verão, da chuva, do sol, mas que saibamos também discernir os fins dos tempos. Que andemos com o Criador, que ouvimos a sua voz. Mas para isso, é preciso eu negar a mim mesma, tomar a minha cruz e segui-lo, buscando o conhecimento dele, buscando a vontade dele para a minha vida e para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Faça um excelente dia.